Se vocês entenderam a mitose, a meiose fica muito mais fácil, tá? Se a gente considera o corpo humano, a grande maior parte das nossas células, elas são capazes de fazer somente a mitose. Por quê? Porque todas as células somáticas fazem mitose. As únicas células que fazem meiose são as células reprodutivas. Então, são as células que vão formar a gameta, o ovócito e o espermatozoide, tá? Todas as outras células fazem mitose, ok? Então, quando uma célula faz mitose, ela vai manter o número de cromossomos, ou seja, o número de moléculas do DNA. E cada cromossomo do par ele vai ser independente. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que eu recebo lá uma fita de DNA que vem do meu pai e uma que vem da minha mãe? Cada uma delas vai passar por replicação, né? Então vai duplicar cada uma das fitas, e cada uma delas vai ter lá o cinetócoro, né, nas duas cromátides irmãs, e vai ser separada. Quando eu penso na meiose, eu preciso que tanto a fita de DNA do meu pai quanto da minha mãe fiquem juntas por uma parte do ciclo. Tá? Só depois elas vão funcionar individualmente. Quando eu falo da meiose, são só as células reprodutivas que vão fazer meiose. A meiose reduz o número de cromossomos, esses cromossomos vão se misturar e ela é muito mais lenta do que a mitose, mas ela é capaz de gerar diversidade genética. O que isso quer dizer? Enquanto uma célula somática minha, né, um ser humano, ela tem 46 fitas de DNA, uma célula reprodutiva, ou seja, o ovócito e o espermatozoide, vai ter metade disso, vai ter só 23. Por quê? Porque eu vou combinar duas células reprodutivas para fazer o zigoto. Tá? Então, cada uma tem que ter metade, senão no final das contas eu ia ficar com o dobro do material genético. Ok? Então, enquanto essa célula que faz mitose, as células filhas, elas vão ser diploides, aqui eu vou gerar células haploides, então com metade do número de cromossomos. Por quê? Porque eu vou juntar esses gametas depois para fazer uma outra célula diploide, certo? Cada um dos cromossomos, eles vão trocar pedaços. Então, basicamente, se eu penso lá que no cromossomo 1, eu tenho o gene da cor do olho, e daí meu pai mandou o olho castanho e minha mãe mandou o olho azul. E eu tenho nesse mesmo cromossomo a cor do cabelo, e meu pai mandou cabelo preto e minha mãe mandou cabelo loiro, por exemplo. Então, em um cromossomo eu tenho olho castanho e cabelo preto, no outro, né, do que veio do meu pai, olho castanho e cabelo preto, e no outro é olho azul e cabelo loiro. Quando essa célula entra em meiose, o que vai acontecer? Eu vou pegar um pedaço do DNA do meu pai e misturar com o DNA da minha mãe. Isso faz com que eu possa ter, por exemplo, uma fita de DNA que ao invés de ter cabelo preto, olho castanho, cabelo loiro e olho azul, eu posso sair lá no final com um que tem o cabelo loiro e olho castanho ou o cabelo preto e olho azul. Entenderam? Então eu misturo essas fitas de DNA que vieram, uma do meu pai e uma da minha mãe. Por isso que a gente diz que a meiose ela gera diversidade genética, porque eu crio combinações diferentes, tá? Então, eu combino as características de uma forma diferente ali nas moléculas de DNA. Para que eu consiga fazer esse processo de misturar essas moléculas de DNA, lembrando que, pessoal, essa mistura ela é muito organizada, eu não pego qualquer parte e misturo com qualquer parte, tá? Ela é muito organizada. Eu acrescento algumas fases aqui no processo de divisão. E essas fases que eu acrescento estão todas aqui na prófase 1. Então, todos esses nomezinhos diferentes, tá? Eles são por causa desse processo. Além disso, eu vou ter só uma replicação do DNA e duas divisões, para no final eu ficar com metade do material genético em cada célula filha. Tá? Então, lá na mitose, eu duplicava o material genético e dividia uma vez. Né? Aqui, eu vou replicar o material genético e dividir duas vezes. Então, na mitose, eu tinha duas células filhas. Aqui, eu vou ter 4 células filhas, tá certo? Então, por isso que eu tenho meiose 1 e meiose 2. Cada uma delas é uma divisão, tá? Mais uma vez, a maior parte dessas fases é muito parecida, mas a gente tem alguns pontos aqui que são importantes. A primeira e mais óbvia, né, é a prófase 1, que tem todas essas subfases aqui dentro. E uma outra muito importante vão ser as duas anáfase, anáfase 1 e anáfase 2. Então, meiose 1 é a primeira divisão, meiose 2 é a segunda divisão.
Então, na prófase 1, eu vou ter leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, a prófase 1 vai ser dividida nessas fases. A gente diz que a meiose 1, ela pode ser chamada também de meiose reducional, porque eu vou reduzir o número de cromossomos aqui duplicados. A gente fala isso basicamente porque nessa primeira fase eu vou separar os cromossomos homólogos ao invés de separar as cromátides irmãs, como a gente fez ali na mitose, tá? Então, primeiro eu faço a replicação, depois misturo, mando um cromossomo para cada célula filha e depois separo as cromátides irmãs. Então, meiose 1, separação dos cromossomos homólogos, meiose 2, separação das cromátides irmãs. E daí vem a parte mais difícil da meiose, que é aquelas fases que aparecem a mais aqui na prófase 1. Isso daqui que é o mais complicado. Basicamente, todas essas fases servem para eu fazer essa mistura aqui. Então, o que vai acontecer em todas elas? Eu vou ter esses dois cromossomos aqui, os dois cromossomos homólogos, se aproximando um do outro, fazendo a troca de pedaço e depois se afastando. Isso que vai acontecer em todas aquelas fases, tá? Então, no leptóteno, os cromossomos eles ainda não começaram, não se compactaram muito, tá? Aqui, imaginem que tem um L. E eles vão começar a se aproximar. Essa aproximação a gente chama de pareamento dos cromossomos, tá? Esse pareamento ele precisa ser perfeito, porque eu não posso cortar um gene na metade e mandar metade do gene para um lado e o outro deixar onde estava, ok? Então, esse pareamento ele precisa ser exato. A célula vai chegar nesse pareamento exato na fase que a gente chama de zigóteno. Assim, todas essas palavras aí, elas vêm do grego, tá? Lepto é de delgado, porque os cromossomos ainda não estão muito compactados. Zigo é de união, que nem zigoto, né? Junção. Então, é quando os dois cromossomos homólogos eles estão bem alinhados. E esse alinhamento ele é 100%, é exato, é nível de base nitrogenada. Por quê? Porque eu não posso quebrar um gene na metade. Então, eu preciso fazer essas quebras e essas trocas em locais que funcionem, tá? Em locais certos. Quanto mais distantes estão dois genes, maior é a probabilidade que eles sejam trocados entre dois cromossomos. Quando eu tenho dois genes muito próximos, normalmente eles vão ser mantidos em um bloco, tá? É difícil separar eles. Para eu conseguir fazer esse pareamento, eu vou formar uma estrutura chamada de complexo sinaptonêmico, tá? Esse complexo sinaptonêmico, ele nada mais é do que um monte de proteínas que vão prender os pontos ali do DNA, garantindo que esse DNA fique, que essas fitas de DNA fiquem totalmente alinhadas e que possa ocorrer a quebra e troca ali de fragmentos de DNA. Essa troca vai acontecer numa fase chamada de paquíteno. Paquíteno, né, esse paque significa espesso, porque é um momento que o material genético já está mais compactado. Aí vai ocorrer essa troca que a gente chama de recombinação genética ou crossing over, tá? Então, ó, eles pegam, eles chegam pertinho e trocam esses pedaços. As duas fases que vocês precisam ter noção do que acontece realmente na meiose são o zigóteno e o paquíteno. Zigóteno porque é quando ocorre o pareamento e formação do complexo sinaptonêmico, e paquíteno porque é o momento onde efetivamente ocorre essa recombinação genética, onde ocorre a troca de fragmentos aí de material genético. Essa recombinação genética é a coisa mais importante que acontece na meiose, porque é ela que vai garantir aquela diversidade genética, né, que vai garantir que eu tenha combinações diferentes aí nesses cromossomos. Depois que houve a troca, esses cromossomos precisam se separar, né, e ajeitar sua posição lá no núcleo, tá? Tudo isso acontece dentro do núcleo. Então, no diplótano, esses cromossomos vão começar a se separar. Nos lugares onde houve a recombinação, eles ainda vão se manter mais próximos, né? Demora mais para separar essas regiões. E essas regiões a gente chama de quiasmas, porque formam como se fossem umas cruzinhas, tá? Algumas partes da cromatina podem se descompactar um pouco nessa fase, mas a maior parte do material genético está mais compactado. E na diacinese vai continuar a compactação do material genético e ela vai se assemelhar ao final da prófase lá na mitose. É quando a prófase está quase acabando para entrar na prometáfase, tá? Daí a gente vai para a prometáfase 1, onde que vai acontecer exatamente a mesma coisa que ocorre lá na mitose, né? Desaparece o envoltório nuclear, os microtúbulos vão se ligar nos cinetócoros, e daí
Nesse caso, o cinetócoro ele vai estar ligado vai ter um cinetócoro por cromossomo homólogo, porque eles vão puxar um cromossomo para um lado e outro cromossomo para o outro lado. Então, ligação do cinetócoro, né, nos cromossomos, e daí os microtúbulos vão se ligar nos cinetócoros. Aí eles começam a fazer aquele cabo de guerra, que nem eu falei para você, que nem na mitose, até que eles acabam alinhados aqui no centro da célula. Aí a gente vai para a anáfase. Na anáfase, os cromossomos homólogos vão se separar. Então, vai um homólogo para um lado, um homólogo para o outro. E na telófase, eles chegaram aqui na extremidade e ocorre a partição, né, a citocinese, aqui no meio, separando duas células filhas. Como a gente está falando de meiose, isso vai continuar. Então, eu vou para a meiose 2. Entre a meiose 1 e a meiose 2, eu não tenho intérfase, tá? Propriamente dita com todas aquelas fases, ou seja, eu não tenho replicação do material genético, ok? Eu tenho um intervalo, mas eu não tenho uma outra replicação. Cada uma dessas células a gente diz que ela é haploide, né? E cada uma com duas cromátides irmãs. E a gente começa a meiose 2, que é chamada de equacional, porque é nela que ocorre a separação das cromátides irmãs. Na prófase 2 vai compactar os cromossomos, os cinetócoros vão se associar às cromátides irmãs. Na prometáfase 2 desaparece o envoltório nuclear, os microtúbulos vão se associar aos cinetócoros. Então isso daqui é muito parecido com uma mitose, tá? Na metáfase 2, o material genético vai se alinhar ali no centro da célula, lembrando que aqui isso está acontecendo nas duas células filhas, né, da meiose 1. Então, o material genético vai ficar alinhado. Na anáfase 2, eu tenho separação das cromátides irmãs, daí sim, igualzinho que eu tenho na mitose, tá? E elas vão sendo puxadas para os polos opostos. Quando elas chegam, é a telófase, e eu vou ter mais uma vez a partição do citoplasma, os núcleos vão se formar, e no final eu vou ficar com 4 células filhas haploides. Esse é o resultado final da meiose.